Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza, Nós estamos aqui para mais um. culto de adoração em família. Um culto especial. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então você é nosso convidado. Prepare aí os seus elementos, o pão, que representa o corpo, o vinho ou a bebida, que representa o sangue de Jesus. E vamos juntos aqui ouvir a palavra do Senhor. Aleluia! E vamos junto, né? Vamos junto aqui, né? Que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Em nosso estudo bíblico, que nós fazemos todas as quintas-feiras, nós terminamos de estudar os milagres de Jesus. E começamos, na quinta-feira passada, a estudar um tema assim interessante, um tema que tem muita dúvida. Se existe pecadinho e pecadão, se existe diferença de pecados. Então, se você quer saber, você pode assistir o vídeo que está aí no YouTube, né? Nós buscamos dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, aquilo que a Bíblia fala, né? Então, nós fizemos o primeiro estudo, tem a parte 2 na próxima quinta-feira. E eu te convido para que você venha com a gente para tirar essa dúvida. Se existem pecados, existem pecados pequenos, pecados grandes. Alguns falam assim, uma mentira é diferente de alguém que assassinou alguém. Enfim, vamos ver segundo a palavra. Amém? Nós começamos o mês de junho. Novos propósitos, novos desafios e novas perspectivas em nossa vida. Terminamos maio com muitas lutas, verdade? Mas nós estamos aqui. Então, isso significa também que nós tivemos muitas vitórias. Mas, independente de ser final de um mês ou começo de outro mês, temos que seguir a nossa vida. A nossa vida continua. Ela não para. Enquanto o Senhor não nos recolher, nós estamos aqui. Aleluia! E aí vamos. Hoje devemos ser melhores pessoas e, principalmente, melhores cristãos que ontem. E amanhã, certamente, melhor que hoje. Isso se chama processo de transformação. É isso que o Senhor deseja na nossa vida. Isso se chama um processo de transformação, de evolução, onde nós deixamos para trás as coisas velhas, as coisas erradas que nós fazíamos e aprendemos coisas novas. Mas para que isso aconteça, nós devemos realinhar as nossas perspectivas. Realinhar as nossas perspectivas de vida com aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Ou seja, muitas vezes o que nós desejamos é bem diferente daquilo que Deus deseja para nós, né? Então, nós temos que alinhar. Nós temos que fazer esse alinhamento. Deus não... mas é importante que você saiba que Deus não te obriga a nada. Deus não te obriga a fazer isso. Se você quer ter uma vida melhor, você faz esse realinhamento. Se você quer ter uma eternidade com Cristo, você faz esse realinhamento. E se você não quer, você não faz. Por quê? Porque você tem a liberdade. Como você tem a liberdade para decidir se deseja isso na sua vida ou não, então você tem a liberdade. É isso que o Senhor quer colocar para você e para mim hoje. Essa liberdade, essa coisa que você e eu, nós temos. Hoje é um dia de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. E pediria para que você já deixasse separado aí os seus elementos, né? Eu pus aqui. Com a Santa Ceia vem a comunhão. Com a comunhão vem o analisarmos a nós mesmos. Com essa análise vem a pergunta: onde está Deus na classificação de prioridades na minha vida e na sua vida? Onde está? Essa é uma pergunta que só você pode responder. E você não precisa responder para mim, assim como eu não preciso responder para você, nós temos que responder para Deus.
o quanto alinhado nós estamos com Ele. Mas o Senhor nos traz uma palavra hoje para reavaliarmos a nossa vida cristã. Ele traz uma palavra para que nós reavaliemos a nossa salvação, para que nós reavaliemos a nossa relação com Deus e a nossa condição para renovar a nossa aliança com Deus através da Santa Ceia. A ceia é uma renovação de aliança que você e eu temos com Deus. Então, a palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra para que a gente reavalie essa condição. E a palavra que o Senhor traz para nós hoje é uma palavra de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus é um conceito espiritual que se refere à nossa proximidade de Deus. É um conceito bastante simples, né? Que se refere à nossa comunhão com o Senhor, que se refere ao nosso relacionamento pessoal e mais profundo com o Criador. Isso é intimidade com Deus. A intimidade com Deus é um estado de conexão íntima com Deus, baseado na fé que nós temos nele. A fé que você tem nele, isso é intimidade com Deus. Baseado na confiança que possuímos nele. Baseado no amor que temos por ele. E na busca por uma comunhão constante com esse Deus. Isso é intimidade com Deus. A intimidade com Deus envolve diferentes aspectos. Muitos aspectos diferentes, mas nós vamos falar só de 5. 5 aspectos diferentes que envolve essa comunhão com Deus. Abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. O primeiro ponto é o relacionamento pessoal. Perto está o Senhor daqueles que o obedecem e guardam os seus mandamentos. É reconhecer Deus como um pai amoroso e se relacionar com ele em um nível pessoal, tendo comunhão e diálogo constante. Isso é você ter um relacionamento pessoal. E esse diálogo constante pode ser através da oração, pode ser através da leitura e meditação da palavra, pode ser através de um estudo bíblico que você está fazendo. Enfim, como você vai se relacionar com Deus, né? Esse relacionamento pessoal envolve isso. É um relacionamento de amor e confiança que você e eu temos que ter com Deus. Isso é uma relação pessoal. Uma relação onde nós podemos compartilhar nossos pensamentos, compartilhar nossas preocupações, que nós temos muitas, né? Compartilhar nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Gratidão de nós estarmos vivos. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está vivo. Mais um dia Ele te deu, né? E também compartilhar toda a nossa adoração. Adoração que nós temos com esse Deus. Pelos livramentos, pelas bênçãos, por tudo que Ele tem feito, pelo sustento que Ele tem nos dado quando a gente atravessa pelo vale da sombra da morte. O sustento que Ele tem nos dado quando nós atravessamos por dificuldades. O segundo ponto que eu gostaria de ver com vocês, abra sua Bíblia aí, em Mateus,
Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ou seja, intimidade com Deus, em segundo lugar, é buscar a comunhão constante com Ele. Reunidos em meu nome. Quer dizer, falando e fazendo as coisas como se fosse para Jesus. Não é simplesmente estar reunido para a gente comer um sanduíche, comer uma pizza. Não, não, não. É para a gente falar e fazer as coisas de Jesus. Ou seja, essa busca envolve dedicar tempo, envolve dedicar algum esforço para que você conheça a Deus de uma forma mais profunda, não simplesmente superficial. Para que você conheça uma pessoa de uma forma mais profunda, você tem que dedicar tempo e se esforçar. O esforço faz parte de você caminhar junto, né? E você está conhecendo mais essa pessoa. Ou seja, essa busca inclui também buscar a sua presença onde estivermos. A sua presença através da adoração, a sua presença através da meditação, a sua presença através de tempo dedicado para conhecê-lo. É estar disposto a ouvir a voz de Deus e submeter-nos à sua vontade. Nós queremos o milagre de Deus, muitas vezes queremos até ouvir a voz de Deus, mas não queremos nos submeter à vontade dele. Nós não queremos estar debaixo daquilo que são as ordens dele, que é o que é melhor para você e para mim. O terceiro ponto, abra sua Bíblia lá, em João capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor a Deus nos leva à obediência. O terceiro ponto é obediência e alinhamento com a vontade de Deus. É esse amor que o Senhor espera. Um amor que guarda os seus mandamentos, que o obedece e que isso seja aplicado na nossa vida. Não é só para eu saber, não, eu tenho que aplicar isso na minha vida. Por isso, logo no começo, nós falamos que hoje nós devemos ser melhores homens e mulheres e melhores cristãos do que nós éramos ontem. E amanhã, seguramente, temos que ser melhores homens, melhores mulheres e melhores cristãos do que somos hoje. Porque quando nós aprendemos do Senhor, quando nós temos essa relação, quando nós caminhamos com esse Deus, aprendemos dele e aplicamos na nossa vida, nós damos continuidade a esse processo de santificação, esse processo de salvação, esse processo de conquista da vida eterna. Guardar os mandamentos é observar e aplicar na sua vida. Observar não é você olhar, observar é aplicar. É tornar isso factível na tua vida, tornar isso real na tua vida. Nós vemos aí muitos cristãos que são cristãos de nome, mas não aplicam os mandamentos, não aplicam aquilo que o Senhor deseja na sua vida. E quando você não faz isso, sinto muito, você está se enganando. Se você quer se enganar, isso é um problema seu. Então, nós temos que aprender e temos que aplicar esses mandamentos. Esse alinhamento que nós temos que fazer com Deus. Esse obedecer é buscar alinhar nossas vidas com a vontade de Deus e permitir que Ele guie nossas decisões e as nossas ações. Guiar não significa que Ele vai executar, é diferente. Guiar é quando Ele fala para você assim, olha, vai por aqui.
Mas se você lembra, nós começamos falando que você tem liberdade para escolher. Ele pode falar para você, vai por aqui, você vai por ali. Porque você tem liberdade de escolher. Ele não vai impor algo sobre a tua vida. É isso que, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender. Se eu vou deixar Deus como soberano na minha vida, se eu vou entregar a minha vida para Ele, então eu não vou ser filho, eu vou ser escravo. Não, você não é escravo. Você é filho. É diferente. Quando teu pai, né, te orienta ou te orientava, olha, vai por aqui, é porque ele sabia que por aqui era melhor. E quantas vezes você e eu, em vez de ir por aqui, nós fomos por ali? E quebramos a cara. Quebramos a cara por quê? Porque ele tinha experiência, ele sabia o que ia acontecer. É assim com Deus, né? Nós temos que alinhar a nossa vida à vontade de Deus. A obediência é uma expressão de amor e de confiança em Deus. Se você e eu amamos a Deus, se você e eu confiamos em Deus, nós obedecemos. Ai, pastor, mas é tão difícil. Não, eu não disse que era ser fácil. Eu nunca disse que ia ser fácil. Ser cristão, ser um servo de Deus, é para pessoas fortes. É para pessoas valentes. Não é para fraco. Por quê? Porque você vai ter perseguição, filho. Você goste ou não, você vai ter perseguição. Agora, se você é um molenga, desculpa, você não serve para ser cristão. Ah, pastor, mas eu quero. Você quer? Então, amém. Então, ser forte. Confia nesse Deus. E Ele vai orientar a sua vida em todas as áreas dela, você vai ver. O quarto ponto, abra sua Bíblia lá, em 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Esse quarto ponto é a confiança e entrega. Confiança que você e eu temos que ter nele e entregar nossa vida para ele. A intimidade com Deus requer confiança. Se você não confia, você deve ter entregado sua vida para outro Deus, não para o Deus Todo-Poderoso. Para o Jeová Jirê, para o Jeová Rafá, para Yahvé, para o Jeová. Você deve ter entregado para outra vida. Quando você tem uma intimidade com Deus, você confia nele, mesmo que você passe por dificuldades, por incertezas da vida, por enfermidade, não importa a situação que você estiver passando, você vai confiar que ele está com você. Por quê? Porque você obedece. Por quê? Porque você absorve ou aplica na sua vida tudo aquilo que a Bíblia deseja que você aplique. Por quê? Porque você está num processo de transformação. Então você confia. Confiar é depositar nossa fé nas suas promessas. Tem mais de 2.000 promessas aí para mim e para você. E a gente vai viver a vida e não vai viver todas as promessas. É descansar no seu cuidado constante. Deus ele tem um cuidado constante para você e para mim. Diferente de você e eu, ele não se cansa. Diferente de você e eu, ele não desanima. Diferente de você e eu, ele não tem sono, ele não vai dormir, ele não precisa comer. Ele é diferente. A nossa entrega completa a Deus permite abrir mão do controle. Eu não sei quanto a você, eu sei quanto a mim. Eu gosto de ter o controle de todas as coisas, e isso muitas vezes é difícil. Como eu vou entregar o controle nas mãos de Deus se eu sou uma pessoa que quero controlar? Pois é, isso aí faz parte da tua
e da minha intimidade com Ele. Não é? Ter as nossas vidas de acordo com o plano que Deus tem para mim e para você. O plano que Deus tem é perfeito. É perfeito. Não é? E algumas pessoas perguntam, mas você vai para não sei aonde, você vai para não sei aonde. Eu falei, não, eu vou para onde Deus mandar. Mas ali, esse domingo está sendo um dia marcado para a igreja perseguida. Né? Então, é um dia marcado para lembrarmos das igrejas que são perseguidas. Então, se você lembra, nós fizemos um estudo aí sobre a janela 1040 e nós falamos sobre os lugares em que não se pode falar do evangelho. Nós falamos sobre isso. Está aqui no YouTube. Busca lá, você vai ver. Então, a igreja perseguida. Mas espera aí, pastor. Mas é plano de Deus? Pois é. Se você está no plano de Deus, você pode até ser perseguido. E aí, algumas pessoas perguntam, mas e se Deus te mandar para um lugar desse aí? Sabendo que você vai ser perseguido, sabendo que você vai sofrer, sabendo que você pode até morrer, o que você faz? Eu vou. É. Porque eu sou valente? Não, eu morro de medo de morrer. Mas é porque eu confio em Deus. E se Ele me mandou para lá, Ele tem um propósito. Ele tem um plano. Ele tem algo para mim. Se você estuda a vida dos apóstolos, você vai ver que quase todos eles morreram de morte morrida, ou seja, mataram ele. Ou foi por apedrejamento, ou foi por esquartejamento, ou foi por enforcamento. De alguma forma, eles morreram assim. Se você vê a vida de Paulo, Paulo passou grande parte da vida dele cristã, né? Ele passou dentro da cadeia, indo de um lado para o outro em barcos, presídios, indo para um lado para o outro. Mas não era Paulo? Pois é, era Paulo. Que dirá você e eu? Qual é a diferença? O Deus continua sendo o mesmo. Mas ele sofreu. É verdade, ele sofreu. Eu imagino que ele deve ter sofrido intensamente. Mas também eu imagino que a glória dele no Senhor foi muito maior do que todo o sofrimento que ele teve. E o quinto e último ponto é nós. Abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o quinto e último ponto é a nossa transformação interior. Você pode ter uma transformação exterior, então você muda a cor do cabelo, né? Você, no caso dos homens, você deixa a barba ou tira a barba, né? Você pode fazer um monte de coisa, você bota uma roupa diferente, você põe botox, você faz plástica, dá para fazer um monte de coisa. Mas a transformação interior, a gente não consegue fazer. Transformação interior, ela é feita através da intimidade que eu tenho com Deus. Quando eu tenho essa intimidade, essa intimidade traz para dentro de mim uma transformação pessoal e uma transformação espiritual. Eu começo a ver as coisas de forma diferente. Pela passagem do meu aniversário, me ligou uma pessoa e falou assim: ei, pastor, parabéns! Todo mundo gosta de ganhar parabéns, né? Ei, pastor, parabéns! Mais um ano de vida, como é que você se sente? Sabe como eu me sinto? Um ano mais próximo de Deus. Um ano a menos. Não, mas não é um ano a mais? Não, é um ano a menos. Por quê? É um ano a menos para eu chegar, estar na glória com o Senhor.
Ah, pastor, mas você é muito otimista. Não, não sou otimista. Eu tenho fé. Ou eu creio nesse Deus, ou o que eu estou fazendo? Essa transformação, ou essa intimidade com Deus, traz a transformação pessoal e espiritual. É um processo contínuo, não é um processo que começa e acaba, não. Ele não vai acabar nunca, mas ele tem que começar. E para começar depende de você e de mim. Ah, muitas vezes eu ouço isso, pastor, estou orando pela conversão do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa. Olha, você deve orar. Mas a conversão dele não depende de Deus. Ah, na vontade de Deus. Na vontade de Deus é agora. É agora. E por que ele não converte? Porque ele não quer. A mesma liberdade que você tem, ou que você teve de aceitar Jesus, ele tem de não aceitar. Quando o Senhor Jesus fala assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Significa que Deus escolhe quem ele quer? Não. Deus já escolheu todos, ele quer a todos. Mas eu tenho que escolher a Deus. Então, se eu não escolho a Deus, eu tenho um problema. Essa é a liberdade que Deus dá para nós, né? Ou seja, essa transformação é um processo contínuo de renovação da nossa mente. A gente tem que tirar as coisas. Ah, quantas vezes já ouvi falar, eu nasci assim. Ah, tá bom, e daí que você nasceu assim? Você pode viver de forma diferente. Ah, não, mas eu sou assim. Não, você é assim, não. Você é assim porque você quer ser assim. Então, sofra com aquilo que você quer ser. É um processo contínuo de mudança de caráter. Mudança de caráter. Mudança de caráter de crescimento espiritual. Isso vai acontecer à medida que nós nos aproximamos de Deus. À medida que nós temos essa intimidade com o Senhor. Essa intimidade nos leva a refletir os atributos de Deus em nossa vida. Nós fizemos um estudo sobre os atributos de Deus, né? E listamos alguns atributos deles. Tem um monte. Dos 72 que tem, nós falamos, acho que 30 e pouquinho. Mas está aqui no YouTube, vai lá buscar. Né? Nós vamos refletir esse atributo de Deus na nossa vida. De sermos mais parecidos com Jesus. Será que somos? Ai, pastor, eu falo tanta bobagem. Pois é, então começa de novo. Aceita Jesus e começa esse processo de transformação. Eu falava com uma pessoa essa semana e é um coach que ele tem muitas palestras e ele se diz cristão. Então ele fala nas palestras dele, ele fala muito de Jesus, ele fala muito da Bíblia, ele fala muito. Mas também ele fala muito palavrão, não é? E eu vendo um vídeo desse aí, eu peguei e escrevi para ele. Falei assim, olha, eu concordo com você nisso, eu concordo com você. Mas eu não concordo com um cristão que não tem a vida transformada. Sabe o que é isso? Os palavrões que você fala. Quem fala palavrão é quem não tem vocabulário. Quem fala palavrão é aquele que não tem uma vida transformada, ou que não está no processo de transformação. Quem fala palavrão é aquele que não tem uma renovação no seu espírito. Ou seja, quem fala palavrão, de verdade, não é parecido com Cristo. Sinto muito. Sinto muito. Né? A intimidade com Deus é um relacionamento vivo e dinâmico, que se desenvolve ao longo do tempo. Para você ter uma intimidade com alguma pessoa, é algo que vai se desenvolvendo. Quando você começa a conhecer uma pessoa, você chega na casa dela, posso entrar, posso sentar? Você pergunta, né? Depois que você já tem a intimidade com ela, você vai e abre até a geladeira, né? Abre lá a geladeira. Mas é um processo. E com Deus é a mesma coisa.
É uma busca constante por conhecer e experimentar mais da presença desse Deus. Mas experimentar na nossa vida não é hoje, depois só daqui a não sei quanto tempo. Não, é diariamente. Diariamente o Senhor dá experiências novas na tua vida e na minha vida com Ele. Muitas vezes a gente vê o irmão aí, eu quero dar oportunidade para o irmão lá para trazer um testemunho. Aí ele vem trazer um testemunho, né? O testemunho dele é, quando eu me converti há 20 anos atrás, aconteceu isso. Ok, e depois? Depois não aconteceu mais nada, né? Eu sinto muito, você tem uma relação com Deus errado. Por quê? Porque diariamente ele está conosco. Diariamente ele abençoa a minha vida e a tua vida. Diariamente ele faz milagres. Esse relacionamento que a gente tem de intimidade com Deus, ele deve trazer para nós paz. Paz significa que eu não vou ficar abalado por qualquer situação. E agora o que vai acontecer? Não, eu tenho paz. Eu tenho paz. Esse relacionamento íntimo traz alegria. Você vê tanto cristão aí de cara fechada, bravo, cara que está de mal com a vida. Desculpa, começa de novo. Levanta a mão para a direita e aceita Jesus e começa o teu processo. Esse relacionamento íntimo com Deus traz o propósito à nossa existência. Deus ele tem um propósito porque você existe e porque eu existo. Deus tem um propósito. Então, querido, em nome de Jesus, vamos buscar o propósito de Deus na minha vida e na tua vida. Você que tem vivido sem conhecer o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo, você que tem vivido sem ter uma íntima ou uma intimidade com esse Criador, mas quer ter essa intimidade com Deus. Você quer começar a andar com esse Deus. Para você começar a andar com esse Deus, é necessário que você entregue a sua vida a Jesus. Que reconheça Jesus como o único Senhor da tua vida, como o Deus suficiente na tua vida. Se você quer fazer isso agora, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Venha ser o Senhor da minha vida. Venha ser o Senhor da minha vida. Toma controle de todas as áreas da minha vida. Toma controle de todas as áreas da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. E eu quero, a partir de hoje, a partir de agora, começar a ter uma intimidade profunda contigo. Toma minha vida nas tuas mãos. E faz, Senhor, e executa, Senhor, o teu propósito na minha vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração por primeira vez, eu te convido a buscar uma igreja evangélica que fale do poder de Deus, que viva esse poder, viva a palavra de Deus e que busque essa intimidade com o Senhor. Uma igreja que esteja mais próxima da sua casa. Mas, se você, por um acaso, não conseguir ou não tiver, você venha falar conosco. Através das nossas redes sociais. Vamos junto buscar essa intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? E você que já tem a Jesus, você já aceitou a Jesus há tantos anos, mas está longe de ser íntimo de Deus. Está longe. Por quê? Porque você se preocupa com as coisas, você se apavora com qualquer coisa, né? Você vive
preocupado com seus problemas, mas você deseja, a partir de agora, viver um novo tempo com Deus, um tempo de mais intimidade, um tempo de mais confiança nele. Se você quer fazer isso, feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que quer ter um relacionamento com cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, se por um acaso, Senhor, nós não temos confiado tanto em ti, não temos tido uma intimidade contigo. Nos perdoa, Senhor. Toma, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos e usa-nos, Senhor. Queremos ter uma relação mais íntima contigo. Queremos te conhecer melhor. Fala conosco, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Seja íntimo de Deus. Deus quer ser íntimo seu. Essa intimidade passa pela comunhão. A comunhão é a lembrança do sacrifício de Jesus, ou o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Essa intimidade passa pela celebração da Santa Ceia do Senhor. Não é? Essa celebração que nós vamos fazer hoje. Não é? Então, esteja aí com os teus elementos preparados e vamos para a nossa preparação. O Senhor Jesus nos avisa que nós temos que estar preparados e Paulo nos recomenda em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, você tem que saber o que você está fazendo. Se você está fazendo só para deixar alguém contente, não faça. Se você está fazendo porque você tem uma comunhão com esse Deus, acho que por um acaso você fez alguma coisa errada, você está em pecado, mas você se arrepende. Foi o que nós falamos na quinta-feira, né, no estudo que a gente está fazendo. Arrependimento. Então, se você se arrepende, pede perdão para o Senhor agora. E participe conosco da Santa Ceia. E o Senhor nos orienta a consagrar o pão. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Então, o que Jesus fez? Ele tomou o pão e deu graças. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Graças, Senhor, graças porque nós podemos estar hoje aqui participando, Senhor, da Santa Ceia. Senhor, nos torna dignos de participar dessa ceia. Consagramos, Senhor, esse elemento a Ti e pedimos, Senhor, que quando entre no nosso organismo, entre limpando, sustentando e curando, Senhor, todas as partes do nosso organismo. Eu te peço, Senhor, torna-nos dignos em nome de Jesus. Amém. Ele deu graças, ele repartiu o pão e comeu o pão. Comamos o pão em nome de Jesus. Aleluia! Da mesma forma que o Senhor consagrou o pão, ele também consagrou o vinho, ou o elemento que vai simbolizar o sangue de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. Ele tomou o cálice e ele deu graças. Senhora, te agradecemos porque o sangue que Jesus derramou na cruz por cada um de nós é o sangue que lava o pecado, não só o meu, mas o pecado de todos, o pecado do mundo, Senhor.
Te damos graças porque a partir daí somos limpos e podemos ser dignos de estar na tua presença, Senhor. Faz-nos sempre lembrar desse sangue que foi um preço muito caro, mas que só Jesus, o teu Filho, poderia fazer isso por nós, Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomamos o cálice em nome de Jesus. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais esta Santa Ceia que Ele permite que você e eu estejamos passando. Seja bem-vindo o mês de junho, que seja um mês maravilhoso, um mês de mais intimidade sua com o Senhor, de mais intimidade nossa com esse Deus maravilhoso, esse Deus que quer se revelar na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, estar conosco até o final desse culto. Te convido para a próxima quarta-feira. Reunião de oração. Vamos ter uma reunião de oração, a nossa reunião mensal, toda primeira quarta-feira de cada mês. Então, na próxima quarta-feira, vamos estar na nossa reunião de oração e eu te convido para estar conosco, orando, intercedendo e vendo os milagres que o Senhor opera em nome de Jesus. Tenha um mês fantástico, tenha uma semana maravilhosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Deus te abençoe.